Olá, bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a doutora Mariana Moscovici, neurologista, e hoje vou estar falando um pouquinho para vocês sobre parkinsonismo. Você sabe o que é parkinsonismo e quais são as doenças consideradas? Vem comigo que eu vou te explicar. Parkinsonismo é uma palavra que ela define alguns sintomas. E quais são eles? Lentidão, bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e tremor. Nem sempre o paciente precisa ter todos os sintomas, mas a lentidão, ou seja, a bradicinesia, ela tem que estar presente, para nós podermos falar que o paciente tem um parkinsonismo, uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que podem levar a alguma doença. Então, bradicinesia associada a um dos outros três que eu falei. Pode ser um ou mais. Por exemplo, lentidão mais rigidez, lentidão mais tremor e rigidez, lentidão mais tremor, rigidez e estabilidade postural, lentidão e só tremor. Então, entenderam? Precisa ter sempre a lentidão. Normalmente, os pacientes com a doença de Parkinson, eles têm a lentidão e esses sintomas parkinsonianos unilateral, ou seja, apenas de um lado do corpo, e com o passar do tempo, ela se transforma em bilateral. Nos outros parkinsonismos, o paciente pode ter dos dois lados. Os dois lados podem ser acometidos na mesma hora. Então, como seria essa diferenciação? Todo parkinsonismo seria doença de Parkinson? Ou todo Parkinson é parkinsonismo? A resposta é: todo Parkinson é parkinsonismo, mas nem todo parkinsonismo vem a ser a doença de Parkinson. Eu costumo explicar para meus pacientes, por exemplo, fazer uma analogia, que o parkinsonismo seria, por exemplo, uma raça de tubarão. Então temos os tubarões, que seria o parkinsonismo, e cada tipo de tubarão seria uma das doenças. Por exemplo, o tubarão-baleia seria a doença de Parkinson, o tubarão-martelo seria o PSP, o tubarão galha preta seria, por exemplo, a atrofia de múltiplos sistemas, né? E assim por diante. Talvez fique mais fácil entender. Por exemplo, com cores, né? Seria a cor azul. Aí o doença de Parkinson é o azul claro, o PSP é o azul marinho, a atrofia de múltiplos sistemas é o azul cerúleo. Ou seja, todos são azuis, mas cada um com sua particularidade. Todos são parkinsonismos, mas cada um com suas particularidades. Na doença de Parkinson, normalmente acomete no pacientes acima de 60 anos, unilateral, e pacientes podem ter os sintomas não motores, problemas de sono, hiposmia, constipação, depressão. Já nos outros parkinsonismos, como podemos diferenciar? Normalmente os pacientes com as outras formas, o paciente pode ter acometimento unilateral ou bilateral, normalmente é uma evolução um pouco mais rápida. Sempre tem que ter o parkinsonismo, mas muitas vezes essas outras doenças vêm acompanhado de alguns sintomas que nós chamamos de red flags, que elas podem ocorrer num período entre 4 e 5 anos depois do diagnóstico. Ou seja, muitas vezes o paciente é diagnosticado primeiramente como Parkinson, o que não estaria errado, e com a evolução da doença nós percebemos que seria uma doença um pouquinho diferente. Quais são elas, então? Por exemplo, PSP, a paralisia supranuclear progressiva. O paciente vem apresentar o parkinsonismo e muitas vezes ele apresenta mais sintomas axiais. Então, aquele paciente que cai com muita frequência. Claro que o paciente de Parkinson também pode ter instabilidade postural, mas nesses pacientes é muito mais acentuado. Então, o paciente é mais rígido, o paciente cai com mais frequência, tem mais sintomas de problemas de deglutição precocemente. O paciente tem mais dificuldade, né, de olhar para cima e principalmente para baixo. Então, a mirada, né, esse olhar para cima e para baixo está dificultado, está com alguma incapacidade. O paciente, muitas vezes, com paralisia supranuclear progressiva, pode apresentar blefaroespasmos, ou seja, tem dificuldade em abrir os olhos. Outra doença considerada como parkinsonismo atípico é a atrofia de múltiplos sistemas. Esta pode ser caracterizada como tipo P, tipo parkinsoniana, ou tipo C, tipo cerebelar. A cerebelar ela vai se encaixar num outro grupo de doenças, que são as ataxias. As ataxias, a atrofia de múltiplos sistemas cerebelar, poucos sintomas parkinsonianos, mas na atrofia de múltiplos sistemas tipo parkinsoniana, como o mesmo nome diz, vai apresentar os sintomas de parkinsonismo.
E esses pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, muitas vezes eles apresentam hipotensão, já no início da doença, não respondem muito bem ao tratamento. O paciente apresenta incontinência urinária, pode apresentar incontinência fecal. E principalmente essa variação essa hipotensão, né? Essa variação da pressão arterial, assim como outras desautonomias, com frequência e muito mais precoce do que os pacientes com a doença de Parkinson. Outras doenças que também são caracterizadas e também entram no grupo dos parkinsonismos são as demências, algumas demências. Por exemplo, a demência por corpos de Levy, que nesse caso o paciente pode vir apresentar alucinações com bastante frequência, pode vir apresentar então a não resposta ao tratamento, alterações do humor e o quadro demencial. Demência frontotemporal, o paciente pode apresentar alterações do humor, da personalidade associado ao parkinsonismo precocemente já no início da doença, não responde muito bem ao tratamento. E também a demência córtico-basal, onde o paciente pode vir apresentar também demência, parkinsonismo, associada a uma apraxia ou dificuldade de realizar alguns movimentos de um lado do corpo, ou que chamamos também de mão alienígena, onde esse lado do corpo que está mais afetado não responde muito bem ou acaba fazendo alguns outros movimentos não esperados. Dentro de outras, várias outras sintomas específicos de cada uma dessas doenças de parkinsonismo. Por isso que é tão importante, como vocês podem ver, existem diversas formas de parkinsonismo. Muitas delas se acabam se confundindo e sendo muito parecidas com a doença de Parkinson, só que o tratamento, muitas vezes o prognóstico dessa doença vai ser completamente diferente. Por isso é tão importante vocês passarem sempre com um especialista em distúrbios do movimento, que esse médico, esse neurologista, vai ter essa capacidade, devido aos longos anos de experiência, em saber identificar qual forma de parkinsonismo que o paciente tem. Se você gostou desse assunto ou se você tem alguma outra dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Um abraço, até mais!